Deixei a pergunta, será que vale tudo pela beleza? Vamos falar de implante hormonal, de anabolizantes, com ela, a doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga. Bem-vinda! Meu amor. Sempre um prazer te receber, doutora. O prazer é todo meu. Porque a gente aprende, depois hoje ainda tem um shot super especial que você vai ensinar, mas a gente vai começar do início. E qual é o início, Carol? O início é este que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Vejam primeiro. Vamos lá, vamos assistir juntinho. Em uma entrevista ao portal Léo Dias, Virgínia falou sobre os cuidados que tem com o seu corpo. Ao ser perguntada se usava bomba, a influencer declarou: Não estou tomando bomba, mas não descarta a possibilidade perto do carnaval. Em outro ponto do bate-papo, Virgínia esclarece sobre sua voz estar mais grossa. Eu tinha o chip de testo, né? Aham. Eu tinha um chip com um pouquinho de testo, então ela se for pegar lá atrás, a minha voz, ela com um período, ela foi engrossando mesmo. Mas acho que é por causa desse chip que eu tenho, de testo e gestrinona, que venceu. E eu não sei se eu vou colocar de novo, porque tá chegando perto do carnaval, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E fica a dúvida, será que realmente vale tudo pela beleza? É o que vamos falar hoje no Você Bonita. Tá aí, grande Virgínia, aliás, ela é linda sempre, em todas as versões que ela já teve, divertida. E ela é muito sincera, né, doutora? Você vê quando ela diz assim, ó, eu não sei, corre o risco, pode ser que, porque ela foi apresentada, né, na Grande Rio, ela vai desfilar, vai estar ali, né, enfim, no momento do carnaval que a gente sabe que é um momento muito especial para muitas mulheres, e ela não descartou a possibilidade. Então agora, acho que a gente pode ir para nossa mesinha. Vamos sentar aqui, a gente preparou uma mesa toda linda, com muitas estratégias de doutora Ana Luísa Vilela, e vamos entender essa questão do implante hormonal. Gente, chip da beleza é o nome que a gente deu, só que aqui a gente fala certinho implante hormonal, né, doutora? Então, Carol, a gente tem que entender, assim, as mulheres às vezes falam, tô usando um implante hormonal, tô usando hormônio. Existem implantes que são totalmente acessíveis a todas as mulheres, e eles entram não com essa versão de corpo, beleza, mas sim de reposição hormonal em determinados períodos da vida. Perfeito. Então a gente não tem que ter medo dos hormônios, a gente tem que ter medo da quantidade e da atuação deles. Perfeito. Tá? Quando a gente fala da testosterona, a gente imagina um hormônio que ele faz crescimento muscular. E isso ajuda com que a gente ganhe uma definição no corpo. Esse hormônio, quando ele está muito em baixa, ele causa também fadiga, piora do sono, perda de massa magra. Ele piora muito a qualidade de vida das mulheres. E até queda da libido também, Queda né? da libido, entre outras coisas. Então, a reposição hormonal está sim indicada nesses casos, Carol. Agora, quando ela não é indicada, quando a Sociedade Médica e a Anvisa não vê isso com bons olhos, quando a atuação é só estética. Entendi. Porque se você não tem a necessidade de repor, e se você quer um valor muito alto, além do necessário, aí a gente não enxerga com bons olhos. Por quê? Como é um hormônio que aumenta a musculatura, qual é o nosso músculo que mais trabalha no corpo? O coração. O coração. Então a gente tem um aumento de massa muscular cardíaca também. Entendi. Então ele dá uma enrijecida no coração em doses elevadas durante um bom tempo. Puxa, entendi. Por isso que vira e mexe a gente vê na televisão que algum atleta de halterofilismo ou de coisa assim acabou tendo uma parada cardíaca, morreu, porque a dificuldade de tratar esse coração é maior. É maior, entendi. E nesse caso a gente pode incluir os anabolizantes também. A testosterona é um hormônio. O que é um hormônio anabolizante? Que faz crescer músculo. Então, a testosterona é um hormônio anabolizante. Não tem nada de errado em ser. O problema é a quantidade e o tempo. Entendi. E assim, a gente tem hormônios bioidênticos, porque tudo que a gente toma, a gente espera que isso vire testosterona para nos ajudar a ganhar massa magra e a repor a necessidade adequada. Só que nem sempre a gente usa, porque a testosterona, a vida útil dela é muito curta. Então, quando a gente quer um hormônio que dure mais tempo, a gente usa um precursor de hormônio, um hormônio que vai ser aos poucos metabolizado pelo corpo, pelo fígado, e vai se transformar em testosterona. Entendi. Então, por isso as outras formas.
os outros sais. Tem uns que são mais tóxicos e outros menos tóxicos. Uns que duram mais tempo e outros menos tempo. Aí vai o profissional da saúde adequar isso à realidade de cada pessoa. Homens, mulheres. Entendi, doutora. E a dose correta. Então, assim, o problema não é a substância. O problema é a quantidade. E como ela é feita. Entendi. E se vale a pena usar isso. A gente está citando o exemplo da Virgínia, mas que pode expandir para muitas mulheres. A questão até da faixa etária, se é uma faixa etária que tem necessidade, né? Muito jovem. A questão até, e aí eu ia te perguntar nesse sentido. A gente sabe que muitas pessoas vivem da imagem, que a imagem tem ali o seu valor. E nessa questão, quando a gente fala do carnaval, é um momento muito importante, como eu citei há pouco, para muitas mulheres. Fazer algo deste tipo, por um momento, por um período ali determinado, curto, enfim, numa exigência ali do carnaval e etc., ainda assim é muito perigoso, doutora? Ou de forma ali, com começo, meio e fim, e curto período, pode, enfim, trazer ali um sucesso, um benefício? É isso que eu queria saber. Então, o sucesso e o benefício, ele vai chegar? Sim, mas ele pode chegar de maneiras mais saudáveis. Perfeito. Como a gente citou, a sociedade médica, a sociedade de endocrinologia, ela não reconhece o uso para fins estéticos. Entendi. Então a gente não pode garantir a saúde. Entendi. E a gente já teve outros casos. A própria Viviane Araújo, que é uma musa Sem do carnaval, Maravilhosa. ela já deu várias entrevistas falando que o uso de anabolizantes que ela teve durante a vida até atrapalhou a engravidar, e ela teve que fazer óvulo doação por causa da idade e outros motivos. Então, tudo tem uma consequência. Entendi. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar, não dá pra usar. E tudo que é bom demais, eu brinco no consultório, quando vão pessoas na clínica e falam, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo tem um custo-benefício. Concordo. E assim, quando é bom demais, a gente desconfia. Tá. Porque nada muito bom vem sem um ônus depois. Perfeito. Hoje em dia a gente tem tecnologias, hoje em dia as mulheres elas podem envelhecer muito mais lentamente, hoje em dia a gente mantém o nosso corpo muito melhor. Então, se a gente souber dosar isso... Verdade. Com responsabilidade, com indicação médica. E a gente pediu para você trazer algumas coisas que levam também a esse sucesso, só que de forma natural e que não tem perigo, né, doutora? E assim, tem a genética também, Carol. Tem verdade. pessoas que não têm a genética sarada, que não ganham muita massa magra. Então, elas vão fazer muita força para conseguir ter o corpo que elas querem. Quanto mais músculo a gente tem, mais a gente precisa comer para manter esse músculo. A gente não adianta tomar hormônios se a gente está desnutrido. Entendi. As proteínas são fundamentais para a constituição corporal, muscular. Então, a gente tem que fazer uma suplementação adequada. A gente tem que observar o rim, porque tudo isso é filtrado pelo rim. E também a gente tem que observar nosso fígado. Principalmente a presença de gordura hepática ou não, a sobrecarga desse fígado com determinados medicamentos, que eles podem até ser aprovados, remédios do dia a dia, mas eles podem sim afetar o nosso fígado no dia a dia. Então, isso é verdade. E você sabe que eu falei recentemente isso, esteve aqui uma hepato e ela comentou que o uso indiscriminado desse implante hormonal, o famoso chip da beleza, em algumas mulheres começou a trazer muitos transtornos diagnosticados nos exames, problemas ali no fígado, hepáticos, e não consegue tirar, não encontra para poder tirar e remover. E isso é isso é um grande problema, porque o implante nada mais é de uma via. Você pode colocar o hormônio que você quiser, que o médico quiser lá dentro, tá? Mas essa via é uma via que depois eu não consigo retirar. Uma coisa é você tomar, uma coisa é você passar o hormônio, porque tá fazendo mal pro fígado, eu parei. Zerou. Parou. Agora, se eu tô com o implante lá, eu não sei se ele saiu inteiro, eu não sei se ele ainda tá liberando hormônio, eu não sei a quantidade que ele tá liberando diariamente, porque esses hormônios esses chips normalmente são manipulados, eles são absorvíveis na pele. Então, tem vários critérios que a gente tem que entender. E se você tiver algum efeito colateral, a gente também não consegue agir muito
Pois é, porque rápido. ele tá ali no corpo e porque às vezes a gente não tem certeza se é só por causa dele, né? Não É. dá pra parar de uma hora pra outra igual se a gente fosse usar de forma tópica. De forma tópica. Olha então, que o tudo assunto isso. rende, hein, gente? Por isso tem que abrir os olhos e pensar bem. Mas vamos citar um pouquinho que você trouxe aqui, que são princípios que podem estar em cápsulas, mas que também colocar na alimentação é uma delícia, né? Não, a gente tem termogênicos, coisas que melhoram a sua performance na academia, para Tá. você segurar mais força. Guaraná é um ativo super natural, que é super interessante por causa da cafeína e do gás. A clara do ovo Ai, adoro. é uma proteína barata, gente. E é uma bela proteína. E uma bela proteína. Então, às Eu vezes, amo. a gente está gastando muito dinheiro aí com whey, que também é uma proteína interessante do leite, mas a gente tem o ovinho, que é barato e que pode sim nos ajudar. Bater a meta de proteína diária, Carol, é um problemão. Difícil, né? Dependendo do grau de exercício que você pratica, você vai precisar de 1,8 gramas de proteína Nossa. pura por quilo. Então, é muita coisa. Então, a gente não bate no dia a dia e a gente precisa bater, senão a gente não vai fazer músculo. Tá Tá? certo. Exercícios de longo tempo, às vezes mais de 40 minutos, a gente tem que repor glicose. Suco de maçã entra com um bom repositor. Ah, bom saber. A beterraba também é fonte de óxido, ela dá uma vasodilatação que também é super interessante para o exercício, por isso que eu deixei aqui. Tá. A cúrcuma é um ótimo antioxidante e quando ela é associada à pimenta preta, ela aumenta a absorção. Ah, entendi. E aí a gente tem que unir, então. A pimentinha a gente moe na hora e o pitadinha de cúrcuma. Cúrcuma. Então, tudo isso pode te ajudar de uma maneira natural. Lógico, gente, não é igual um hormônio. Sem dúvida. Mas é uma maneira natural de estar estimulando o teu corpo a fazer musculatura, a perder gordura, a aumentar a definição. Entendi. Porque até isso, quando a gente quer, é diferente quando a gente quer emagrecer do que quando a gente quer ganhar musculatura. O exercício é diferente, a intensidade é diferente. Então, normalmente, quando a gente quer ganhar músculo, que a gente quer definição, a gente quer exercícios com mais peso. E menos repetição. Tá, que é a hipertrofia, né? Que é a hipertrofia. E a gente procura repor essa proteína logo depois do exercício, porque é a hora que eu mais preciso. Entendi. Então, hoje em dia, a gente não usa só o whey, às vezes a gente já usa o whey digerido, que seriam um pool de aminoácidos, porque aí ele não passa, não tem digestão intestinal, já vai direto. Já vai direto, já é absorvido mais rapidamente. Mais rapidamente. Então, a gente tem tecnologia simples Tá. que a gente pode adequar ao nosso dia a dia para a gente conseguir, sim, uma definição maior, um ganho Sem de dúvida. massa com saúde, sem atrapalhar muito os órgãos, assim, sem sobrecarregar o fígado, sem sobrecarregar o rim. E mesmo assim, doutora, mulheres que vão ter a indicação dessa reposição hormonal, o ideal é que façam exames assim bem próximos, né? E mantenham sempre um controle para ver se está dando resultado ou se algo, enfim, naquele momento é melhor retirar. Tem que fazer bastante exame, né? Não, com certeza. E assim, a gente sempre faz um exame antes da reposição, durante a reposição, depois, porque as mulheres, a gente vai envelhecendo e o nosso corpo vai mudando. Então, às vezes, um hormônio que estava bom hoje, amanhã eu ganhei mais músculo, eu estou precisando de um pouco mais. Entendi. Ele caiu. E a gente tem que ver também a absorção, porque às vezes eu estou tomando, mas eu não estou garantindo que ele estou tendo Absorção adequada. adequada. Perfeito. Vamos lá Então, para nossa vamos lá. cozinha fazer um shot? Ai, esse aqui é sucesso total. Aliás, já tem perguntinha do público. Escrevam pra gente quem escreveu. Na tela, olha lá. Perguntinha para a doutora Ana Luísa Vilela. Jéssica, um beijo, obrigada. Tenho 39 anos e fui diagnosticada com endometriose profunda. Os implantes hormonais podem ajudar? Ai, quando a gente fala de endometriose, doutora. Então, dependendo da endometriose, a gente tem que parar mesmo a menstruação. A gente tem remédios específicos para não deixar estimular aquele tecido para ele crescer. Entendi. Porque assim, os picos hormonais, o que eles fazem? O que é endometriose? É um pedacinho de tecido de dentro do útero que caiu na cavidade abdominal. Então ele cresce, era como se ele descamasse. Tá. Igualzinho acontece a menstruação. E aí ele vai grudando no... Na parede do intestino, dentro do abdômen, e isso dá uma dor enorme. Pois é. E uma sensação muito ruim para as mulheres, distensão abdominal, piora do intestino. E tem mulheres que tem no estômago, que vai subir, bexiga, que vai, né? Que vai Já ouvi umas histórias. até o tratamento pode até ser cirúrgico para retirar Tudo. esse tecido. Entendi. Então, qual que é o tratamento normalmente? O que a gente tenta fazer? Deixar que esse tecido fique
paradinho ali, inerte. Então, Tá. às vezes, a gente tem que fazer até um bloqueio hormonal. Hormonal, bloqueio. Um bloqueio hormonal através de injeções. Aí é cada caso um caso. Perfeito. Vamos pro nosso shot, doutora? Vamos Qual a lá. ideia aqui, horário de consumo, para que ele vai ser muito bom? Ideal aqui é um shotzinho para antes da atividade física. Ótimo. Simplesinho, com coisinhas que você tem em casa, tá, gente? Ó, beterraba, Opa. suco de maçã. Vai melhorar a performance? Melhora a performance. Você pode tomar até durante o exercício. Tá. Porque se o exercício durar mais de 40 minutos, a gente vai esgotando a nossa reserva de Verdade. glicogênio. Então, o legal para você manter a performance é repor isso. Você pode usar água de coco também, que é bem interessante, como eletrólito. Uma pitadinha de pimenta E cúrcuma, ó. e a cúrcuma. Eu adoro cúrcuma. Muito bom. Aquele shot pela manhã, ao acordar, limãozinho e cúrcuma, assim, pequenininho, tá? Também é Acordou, bom. virou De shotzinho, manhã também legal. é ótimo vinagre de maçã. Vinagre de maçã? Abaixa aí. Deixa eu só. Boa, doutora. Põe um tiquinho pra mim. Se tiver outra tacinha, senão eu vou botar pra doutora pra gente terminar lá na mesa pra você tomar comigo um pouquinho, doutora. Quer? Vamos tomar. Quer abrir? Vamos abrir. Melhor. Ó, pronto. Aí eu tomo um pouquinho, você toma um pouquinho, te brinda. É. E tem mais Ah, perguntinha do público, certo? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Rovan, querido, a maca peruana é boa, então, pra melhorar a testosterona e valorizar a saúde? Deixa eu colocar um pouquinho pra você. A maca peruana é ótima. Ela, tríbulos terrestres. Ai, a gente tríbulos. A gente tem várias plantinhas que ajudam muito também esse estímulo hormonal. Eles não Tá. são hormonais, mas aumentam a nossa produção endógena de hormônio. É bem interessante. interessante. É interessante, mas assim, precisa de prescrição, gente. Não vá tomando à Verdade. torta e direita, porque tem pessoas que não podem ter esse aumento hormonal. Conversar com ela. Mas assim, é legal? É legal. Mas tem indicação médica Tem também. indicação médica. Vamos colocar mais perguntinho? Vamos sentar lá, doutora? Vamos lá. Por favor, vamos tomar o nosso shot. Karina, obrigada, um beijo. Ó, ela pergunta o seguinte, se os implantes hormonais podem ser usados na menopausa. Na menopausa, essa forma de repor hormônio, então, com implantes, é adequada? Com certeza. A gente pode e deve repor quando indicado, tá, gente? A gente não precisa ter medo de reposição hormonal na menopausa. Só que você tem que escolher muito bem a via. Talvez o implante não seja a melhor via para você. A gente tem Tá. até o Implanon, que agora passou a ser distribuído pelo SUS como método anticonceptivo. E a gente tem também outras possibilidades, até mesmo o DIU Aham. é uma opção de reposição hormonal. Olha só, é verdade. E local, né? E local com uma dose menor, Menor. porque o hormônio vai localmente. Então você tem que escolher isso, conversar com o seu ginecologista, ver o que você pretende, quais são os sintomas Tá. e adequar isso à sua rotina. Porque a vantagem de um implante ou do DIU é que você não tem aquela necessidade de usar todo dia. Então, para pessoas que esquecem, Que esquecem. talvez querem isso seja ficar uma boa tranquila. opção. Mas Tá. para pessoas que são muito sensíveis, não é a primeira escolha. A gente testa primeiro Concordo. antes de optar. Tá certo. E ó, ficou bom, viu? Bom, Gostoso, né? hein? Beterraba Saúde, é doutor. docinha. Ah, beterraba. Olha que delícia. E a cor, bom. não, e a pimentinha dá uma pitada. É. Muito bom. Tem mais É muito perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Débora, um beijo, obrigada. Após a reposição de testosterona, nosso corpo pode voltar a produzir ou ficaremos reféns desse hormônio sintético? Tenho 41 anos e precisei fazer a reposição. Que pergunta boa. Então, gente, depende. Se você já tem uma queda natural da produção, é difícil que você volte a produzir tudo. Agora, se essa queda for estimulada por um uso contínuo, a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar e alguns tratamentos Tá, para voltar a nossa produção endógena. tá. Mas isso depende da idade, É. depende do tempo que usou.
depende da quantidade. Muitas das vezes, quando a gente usa esse hormônio por muito tempo, em doses muito altas, a gente cria até uma abstinência, sabe? Acredito. E, de certa forma, quando a gente descreve 40 a mais, a gente sabe que a tendência de diminuir é a maior do que de voltar e aumentar, né? Não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai tendo uma queda natural dessa produção. Aí é entender se você precisa mesmo repor, se você vai aguentar os sintomas da queda, porque o principal é o estrógeno, que o estrógeno é cardioprotetor, o estrógeno é muito amigo da mulher e a gente sente muito a perda do estrógeno. Não é só a testa, a gente pensa na testa porque ela é famosa, porque ganha músculo. Verdade. Mas é uma cadeia de hormônios que nos trazem vitalidade. Então a gente tem que pensar a que ponto dessa cadeia, se a gente tem útero, se o útero foi retirado, se a gente precisa da progesterona, se a associação dos três é a melhor escolha. E até a questão, gente, da genética, dos casos na família, de algumas questões pontuais também, né? Isso, em casos até de menopausa precoce, às vezes a reposição é necessária para aumentar a qualidade de vida, né? doutora? Porque é muito difícil perder esses hormônios muito cedo. Acredito. E olha, palavras finais. Então, que a gente colocou essa polêmica, se vale tudo ou não. O que você acha, doutora? Eu acho que vale tudo pela saúde. Eu acredito nisso também. Sabe? Pela vale saúde. tudo pela nossa alegria, pelo nosso isso. bem-estar. E aí, isso vale a pena. E se inteirar da nossa saúde. Saber o que a gente está fazendo. Não fazer só porque um famoso está fazendo. Perfeito.